A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí nessa noite. Hoje nós estamos um pouco atrasados. Estamos testando então um aplicativo novo, um programa novo para poder fazer as transmissões e as lives. E então ainda estou em fase de adaptação, por isso eu peço desculpa a todos vocês que estão aí, quem sabe aguardando, né, alguns minutinhos. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de uma palavra no livro de Salmos 51. E nós vamos tratar do versículo 1 até o versículo 19. Então você que está me assistindo, por favor, pega por favor a tua Bíblia e vamos fazer a leitura dela. A Bíblia ela fala por si só, e eu creio que essa passagem que está registrada no Salmo 51, ela é extraordinariamente aplicável para todos os dias da nossa vida como cristãos. Então, muitas vezes a gente conversa no meio das nossas lives, né, a respeito da questão do pecado, de arrepender-se, de entregar-se verdadeiramente. E Deus me deu uma palavra tão poderosa ainda na quarta-feira, que foi quando eu ministrei a palavra lá na igreja. E eu achei bastante oportuno nós conversarmos um pouco a respeito dela. Eu acredito que todos estão me escutando bem. Se alguém não estiver me escutando bem, por favor, me avise. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Você que já está com a sua Bíblia em mãos, por favor, vamos acompanhar, vamos fazer leitura. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha que palavra maravilhosa. A palavra de Deus começa falando a respeito. Davi começa a conversar com o Senhor. Davi, em meio a uma aflição que ele estava vivendo, a um momento de bastante dificuldade, Davi, ele começa a conversar com o Senhor. Davi, ele sente tanta tristeza no coração dele, porque como ele disse aqui no versículo 3, ele mesmo reconhece as transgressões dele. O que existe de interessante para a gente parar e entender a respeito dessa história, a respeito do que está acontecendo aqui? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Davi pecou. Ele errou. E foi tão grave o pecado dele, tão grave aquilo que afligia ele, que ele sente que o Senhor, de certa forma, se afasta dele. É como se o Senhor tivesse, então, virado o rosto contra Davi. Davi se sentia triste, amargurado, ele se sentia depressivo. E isso nós vamos ler nos próximos capítulos, para que nós possamos entender então o porquê, posteriormente, que Davi estava vivendo esse momento de dificuldade. Então no versículo 3, relendo mais uma vez, diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Então a primeira característica que existe do pecado, quando ele está, digamos que em atividade na vida daquele que conhece a Cristo, aquele que entende o que é certo e o que é errado, a primeira situação que se apresenta é um momento onde a gente começa a ficar entristecido. Nós entendemos, aquilo nos perturba, aquele pecado vem e atrapalha a nossa caminhada. Ele faz com que a gente se sinta desconfortável, e muitas vezes desconfortável e triste, até mesmo para a gente se achegar ao Senhor e conversar com Ele. Note como que o pecado, ele é poderoso. Ele tem o poder, então, de fazer o quê? De causar divisão entre mim e o Criador. E é tão forte a palavra que Davi, então, ele começa a fazer o quê? Ele se inquieta, porque ele entende que ele sai de um momento onde ele tinha tudo o que ele queria, tudo o que ele desejava, tudo o que ele precisava do Senhor,
E ele parte para um momento onde ele começa a ser amargurado, entristecido. Ele começa a sentir sentimentos que ele nunca sentiu, quem sabe, ou sentimentos tão devastadores que ele entendia que aqueles sentimentos eram sentimentos que não vinham da parte do Senhor. Algo havia mudado. Amado, se eu estiver falando alto demais, por favor, me sinalize para que eu possa corrigir, tá? Fazendo leitura então, vamos fazer continuação. No versículo 5 ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi, ele reconhece que a origem dele é uma origem pecaminosa. Mas por quê? Porque a mãe dele era pecaminosa? Porque a mãe dele pecava? O pai dele pecava? Não, porque a palavra de Deus diz o quê? Que todos nós iniciamos já por meio do pecado. Isso é uma herança que vem desde a queda do homem. Todos nós, todo homem, ele é pecador. O que não quer dizer que todo homem peque, que todo homem se agrade em pecar, mas quer dizer que ele é pecador. A sua condição é pecadora desde que ele nasce até o momento que nós morremos. Então Davi está reconhecendo, olha que atitude nobre que esse homem tem. E embora ele tenha feito algo terrível, a atitude dele continua sendo louvável, continua sendo uma atitude nobre, uma atitude que faz com que ele consiga se aproximar ao Senhor. Davi conhecia o seu Deus, assim como nós devemos conhecer o nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela está nos ensinando o quê? Que Davi, ele pecou. E até aqui, até o versículo 6, Davi está reconhecendo quem ele é diante do Senhor. Davi não está encobrindo, dizendo assim: Senhor, eu fiz um pecado porque alguém me levou a pecar. Davi não está fazendo isso. O que Davi está fazendo é reconhecer a sua condição. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele fez, e ainda mais do que isso, que é o teor da nossa mensagem de hoje, é que ele sabe o que deveria fazer para então corrigir o pecado dele. Nós não estamos tratando apenas do erro de Davi. Para você que, quem sabe, está curioso, não sei se tem alguém curioso aqui para saber qual foi o pecado que Davi cometeu, eu vou te explicar. Davi, em algum momento, ele cometeu adultério. Davi, ele vê uma mulher muito linda, o nome dela é Batseba, só que essa mulher, ela era mulher nada mais, nada menos do que o seu general. E neste mesmo momento, Davi estava em peleja, existia uma peleja, estavam guerreando. O povo de Deus estava guerreando contra um outro povo. Davi vai e tem relações sexuais com a mulher. Davi era rei, naquela época não existia o problema dele ter relação com mais do que uma mulher. Mas existia um problema muito grave em ele tocar então na mulher de um outro homem. E Davi descobre depois toda a burrada que ele fez. Só que como fruto desse problema que Davi ele cometeu, fruto desse erro, gera-se então uma nova vida. Essa mulher, ela termina tendo um neném. Ou seja, ela começa a gerar um neném. O que acontece de tão importante? Davi, antes dele registrar esse salmo, Davi, ele tem um pensamento no coração dele. Davi pensa com ele: como é que nós vamos justificar, sendo que esse homem, ou seja, o hitita, ele estava em guerra? Como é que eu vou justificar que a mulher dele aparece grávida, sendo que as guerras naquela época levavam muitos meses? Não era algo que ia lá e resolvia em um mês, 2, não. Existiam situações que o povo passava muito mais tempo na peleia, pelejando, brigando, disputando território, ou sabe-se lá o que ele estava fazendo. Só que o que acontece de interessante e de importante? Davi, ele faz aquilo que muitas vezes nós pensamos em fazer. Ao invés dele tentar resolver o problema, Davi tenta de uma forma desesperada fazer com que um outro erro justificasse
o primeiro. É um pecado para suprir um outro pecado. Isso é muito comum quando a gente ouve falar a questão da mentira. A pessoa que faz o que mente uma vez e ela começa a se sentir ameaçada porque alguém vai descobrir a mentira, ela gera uma nova mentira para encobrir a primeira. E daqui a pouco mais ela gera outra mentira, e daqui a pouco outra, e termina que são várias, muitas vezes várias mentiras para encobrir a primeira mentira. O mentiroso, ele tenta sempre se proteger. Então o que está acontecendo aqui? Esse homem, ele pensa em meio ao auge do prazer, ao auge daquilo que ele estava vivendo, que era o adultério, do pecado, do erro, ele tenta encobrir um erro com o outro. Então ele manda trazer o homem para dar então informações a ele a respeito da guerra. E após ter as informações, ou seja, Davi não estava preocupado com quantos morreram, se precisava de reforço, precisava mais alguma coisa. Não. Todo o propósito dele foi fazer com que esse homem retornasse até, então fosse passar a noite com a sua esposa. Davi queria que ele se deitasse com a mulher para que pudesse então justificar. E 2 tentativas são feitas, para quem conhece a história, e mesmo assim o hitita ele não vai, ele não consegue ir. A consciência que ele tem do certo ou do errado, de que ele estaria, quem sabe, se deleitando e os homens dele estariam morrendo, não permitiu que ele fosse fazer. Então todos sabem, Davi na sequência manda que esse homem fique à frente da batalha, mesmo sabendo que os primeiros, os que estavam à frente, eram os primeiros que morriam. Mas Davi, entendendo que o propósito era que esse homem morresse, para que então ele pudesse tomar essa mulher por esposa, ele faz isso. E o plano dele é bem sucedido, porque o homem termina morrendo. E até aí tudo bem. Davi se casa com ela, e até então o filho não seria um problema, porque ele casou-se com ela, ele remendou o pecado. Ele tentou corrigir, achando que ninguém saberia. Mas aí Deus, na sequência, a Bíblia diz que Deus manda o profeta Natã chegar lá e trazer a mensagem de Deus, onde Deus se entristecia com o que ele havia feito e traz então ali consequências. E uma dessas consequências é o que esse homem está vivendo agora. É a tristeza, é a depressão, sabe-se lá o que ele estava sentindo. Vamos fazer leitura, continuar? A palavra de Deus diz assim, olha só que interessante, no versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ele reconhece que Deus, ele se agrada, olha só, da verdade no íntimo. Não é a verdade de qualquer jeito, é a verdade no íntimo. É com nada oculto. Deus se agrada das coisas quando são entregues verdadeiramente a Ele. Ele não quer que você se aproxime dele para contar um problema pela metade. Deus quer que você vá e fale com Ele de uma maneira com que você consiga abrir o seu coração. E abrindo o seu coração, você vai fazer o quê? Você vai conseguir expor tudo para o Senhor. Mesmo alguma coisa que você, quem sabe, não lembre. Davi é um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia diz. O que isso quer dizer? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que, embora ele erre, não porque Deus erre, mas embora ele errando, ele tinha essa atitude. Depois que ele fez tudo isso de errado, ele tem essa atitude de se aproximar de Deus, pedir perdão a Deus. Voltando, ele já começa pedindo misericórdia ao Senhor, porque ele sabe com quem ele estava lidando. E isso é uma das coisas que dificilmente a gente consegue atualmente se colocar de uma forma verdadeira diante do Senhor. Existem pecados que nós cometemos que são, como posso dizer, tão cabeludos, digamos assim, que às vezes a gente tem até vergonha de contar para Deus. A gente tem vergonha de contar para Deus imaginando que se não contarmos, nem mesmo Deus não vai saber. E as coisas não são dessa forma. A palavra de Deus, ela nos deixa claro que não é assim que o Senhor gosta que a gente lide com Ele. A palavra de Deus nos diz o quê? Como está dizendo aqui? O Senhor gosta da verdade no íntimo. Não interessa o que você fez, você tem que dobrar o seu joelho, você tem que ter o seu momento de intimidade, você e Deus.
E você deve então conversar com Deus de uma forma tão clara, de uma forma tão detalhada, que ao término dessa conversa, após você pedir misericórdia, após você pedir perdão para Deus, você consiga se sentir aliviado, perdoado. Ninguém se aproxima de Deus para contar meias verdades. Por mais triste que seja a situação, nós precisamos nos aproximar e contar verdadeiramente para Ele. Lembre-se, a palavra de Deus, ela te manda fazer aonde isso? A palavra de Deus diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e então conversar com Deus que está ali nos ouvindo. A primeira coisa e a parte mais importante que nós precisamos levar como lição do que Davi deixa registrado aqui, o Espírito Santo ele mantém nas Escrituras, é o quê? Que nós precisamos ter acesso ao Pai. Indiferente. Eu quero que você entenda que o pecado ele te causa divisão com Deus. O pecado ele te afasta de Deus. Isso é inevitável. Mas a palavra de Deus diz que se nós estivermos com o coração aberto, contrito, quebrantado, e nós nos aproximarmos dele, ele está com o seu braço esticado para então nos alcançar, e seus ouvidos não estão fechados para que não pudesse nos ouvir, ou seja, ele ainda assim deseja nos alcançar. Olha que coisa maravilhosa é o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. É um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, misericordioso, e um Deus que, embora não se agrade dos pecados, ele ainda assim se agrada em ouvir a nossa confissão verdadeira. Porque ele sabe que a confissão verdadeira faz com que haja arrependimento na sequência. O propósito de você conversar com Deus não é apenas para você contar a Deus, mas é para você compartilhar o seu pecado com Deus, pedir misericórdia, pedir perdão e pedir para que Ele te dê forças para que você possa continuar lidando com isso. Para que quando aquela situação se apresente novamente, você não precise repetir o seu erro. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Olha só, versículo 7, purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Ísopo, para quem não sabe, é considerado como se fosse um antisséptico. Tá? Davi, entre todas as situações que ele estava vivendo, ele também estava com um problema físico, além de tudo que ele estava vivendo espiritual. Ainda assim existia algo físico que o atormentava. Então ele pede assim: Senhor, vem, não passa só um paninho em mim, passa um pano com algo que possa me purificar. Por quê? Olha só, purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Lava-me, porque mais branco do que a neve serei. Ele entende que Deus pode purificar ele, Deus pode perdoá-lo. Não muda o fato do pecado dele, mas entre ele e Deus as coisas se resolvem. As consequências, elas existem e sempre vão existir. Amém? Continua a leitura. Versículo 8. Faze-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Tamanho era o flagelo, tamanho era a tristeza que esse homem estava tendo, que ele se sentia como se os seus ossos estivessem esmagados. É algo extremamente difícil, até mesmo de eu explicar para você. Porque ele sentia no corpo físico dele um pecado que ele cometeu a cunho espiritual. E às vezes nós somos reféns da mesma situação. Nós vivemos um drama, nós vivemos uma tristeza, nós vivemos uma agonia, uma angústia. Quem sabe uma depressão que vai se enraizando e vai se transformando posteriormente em outras doenças. Tudo isso muitas vezes tem a sua origem num pecado que não foi confirmado a Deus, não foi confiado a Deus. Não confiamos que Deus resolveria o nosso problema. Davi cometeu um erro, ele cometeu um erro, mas existem situações que outras pessoas cometem erro conosco e nós precisamos ter a mesma atitude. A receita vale da mesma forma. Olha só,
cria, versículo 10. Perdão, versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi pede para que o Senhor não olhe para os pecados dele mais, mas que apague todas as iniquidades dele. Todas. Davi, em outras passagens, ele dizia o quê? Senhor, me perdoa por aqueles pecados que eu sei, e também me perdoa, Senhor, por aqueles pecados que eu não lembro. Sabe por que ele fala isso aí? Porque existem pecados que você está consciente que você pecou, que você errou. Mas da mesma forma existem pecados que você não lembra, você nem sabe quem sabe você sonhou e no seu íntimo você pecou, você desejou, você cobiçou, sabe-se lá o que aconteceu. Quem sabe você, no seu andar e no seu proceder, você pecou fazendo com que outra pessoa olhasse para você de uma forma errada. Você despertou, quem sabe, o pecado em uma outra pessoa. Você está pecando. Nós costumamos dizer o quê? Que a pessoa que se veste indecentemente, que ainda não tem noção do que é correto, o que é errado, ela também muitas vezes ela serve como como é que eu posso dizer? Ela serve como uma fonte para que outra pessoa venha pecar. Não estou defendendo o uso, não estou defendendo o costume. Estou apenas explicando a palavra para vocês. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Espírito estável. Você sabe o que isso quer dizer? Um espírito estável é aquele espírito que não se assusta por qualquer coisa. Existe uma notícia muito triste, muito ruim. Está vindo uma guerra para o Brasil e o seu coração continua tranquilo. Ele continua operando, batendo no mesmo ritmo que ele já estava batendo. A fome está se aproximando, quem sabe, do teu lar. Você continua firme. O teu espírito ele está equilibrado. O teu espírito ele não é o espírito que oscila, que ele tanto está em auge, você está se sentindo cheio de dons, como daqui a pouco mais ele está lá embaixo e você se acha que você é a pior pessoa do mundo. O seu espírito ele não oscila. O seu espírito é um espírito maduro, é um espírito que entende que por maior que seja a dificuldade, ainda assim o Deus que você serve vai trazer provisão num dia certo, no momento certo. Quem aqui já viveu? Coloca para mim, por favor, aqui. Quem aqui já viveu uma experiência em que você não tinha mais o que fazer, você não tinha para onde correr? Quem sabe, assim como a viúva estava exterminando os últimos migalhos daquilo que você tinha lá para fazer uma refeição e o Senhor vem e supriu. Quem sabe você estava no último mês sem dinheiro e o Senhor foi lá e abriu uma porta de emprego. Quem sabe você estava no último, com a sua morte confirmada pelos médicos, e o Senhor chegou lá e fez a diferença. Ele mudou a tua história, Ele mudou a tua vida. Quem já viveu esse tipo de experiência sabe que você deve confiar em Deus. Que por mais que todo o cenário, por mais que todo mundo esteja dizendo que não vai dar certo, que você vai sucumbir, ainda assim, a tua carne pode fraquejar, mas o teu espírito não. No teu íntimo você entende que Deus está cuidando de ti, que Deus está fazendo o melhor e que no momento certo Ele vai trazer a providência. E se Ele não trouxer, é porque ainda assim a não providência dele faz parte do plano, não muda o fato de que Ele está cuidando de você. Isso é ter um espírito equilibrado, um espírito que não oscila. Nem tires de mim o teu espírito, o teu santo espírito. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi ele se preocupa tanto com a salvação dele, que ele chega ao ponto de pedir assim: Senhor, olha aqui que ele diz aqui, devolve a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria. Senhor, faz com que eu entenda, Senhor, que eu saiba que a minha oração, Senhor, te alcançou, que o Senhor me perdoou e que eu me sinta perdoado ao ponto de me sentir, então, quem sabe, um salvo, Senhor.
Porque aquele que serve a Deus, ele sabe quando o Senhor está próximo dele. Ele sabe quando Deus está cuidando dele, quando está tratando com ele. Então ele pede, me dá um espírito, o quê? Pronto a obedecer. Ele não pede bens, ele não pede um remédio novo, ele não vai pedir um rancho, ele não vai pedir uma cura, ele vai pedir o quê? O espírito equilibrado e um espírito pronto a obedecer. Porque ele entende que isso é mais importante. O espírito equilibrado te leva a entender que mais importante do que tudo que está acontecendo no momento, ainda assim, é ter os dons do espírito equilibrados dentro de você, dentro de mim também. Amém? Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha só, Davi ele faz o que? Ele faz um compromisso com Deus. Isso é muito normal e muito natural na vida do cristão, principalmente quando o cristão ele está nos seus primeiros passos. Muitas vezes a gente já escutou as pessoas dizendo assim: comprei um bilhete da Mega Sena. Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar metade do bilhete para a obra, para missões, para as pessoas necessitadas. Você barganha com Deus. Você tenta fazer alguns votos para ter, então, quem sabe, uma bênção do Senhor na tua vida. Isso chama-se barganhar. Aí às vezes a gente faz tantos votos loucos, né? Senhor, se tu me alcançar nisso que eu estou querendo muito, eu nunca mais deixo de ir na tua casa, eu nunca mais deixo de fazer as coisas em prol do Senhor, eu vou me dedicar a fazer as coisas para ti. E aí muitas vezes Deus permite que aquela coisa aconteça, e na sequência o camarada, ou a moça, ou a mulher, simplesmente aos pouquinhos começa a se afastar novamente dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas já fizeram esse tipo de promessa? Quantas pessoas no meio de uma possível perca de um familiar promete mundos e fundos para o Senhor, esquece que Ele é um Deus que Ele nunca vai esquecer daquilo que você se propôs a fazer. O Senhor Ele não te pede para que você, quem sabe, jure alguma coisa para Ele. A Bíblia até condena a palavra jurar. Mas eu estou dando um exemplo para vocês. Ele não te pede que você faça compromisso nenhum com Ele. Mas se você fizer, você precisa cumprir. Porque Ele não é que nem o Joãozinho, o Juquinha, o Chico, a Joana. Pessoas que, quem sabe, com o caminhar, com o passar do tempo, vão esquecer. Ele nunca vai esquecer. Você está fazendo compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele pede o quê? Perdão, misericórdia. Ele pede um espírito equilibrado. Equilibrado até mesmo para que não venha a transgredir novamente a lei. Para que não viesse transgredir e causar tristeza no Senhor. Porque o Senhor se entristece toda vez que nós pecamos e nós erramos. Ele se entristece sim. Tá? Então vamos lá, olha o que ele faz. Em meio a tudo isso aí. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Ele faz um compromisso com Deus. Versículo 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação. Ele pede perdão porque o crime que ele cometeu foi um crime de sangue. Ele não matou Urias, o hitita, mas ele colocou numa posição onde ele não poderia escapar. É como se ele tivesse amarrado uma cruz vermelha nas costas dele e tivesse mandado ele sozinho, sem armas para se defender. Ele foi morto. Entendeu? Isso foi covarde da parte de Davi. Mas Davi pede o quê? Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ele faz mais um compromisso com Deus. Tá? Versículo 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi começa a pedir o quê? Que o Senhor o capacite para as coisas que ele precisaria fazer, então. Quantas vezes a gente se aproxima de Deus, a gente pede isso para Ele? Senhor, perdoa verdadeiramente os meus pecados, Pai. Eu sou transgressor, eu sou mentiroso,
eu sou caluniador. Quem sabe eu sou alguém que se alegra em olhar o que não deve olhar. Quem sabe eu sou alguém que se alegra na pornografia. Quem sabe eu sou alguém que se alegra em opinar sobre a vida de outras pessoas, trazer opiniões minhas sobre a vida de pessoas que eu não conheço. Quem sabe eu me apresso a julgar. Quem sabe eu sou um fofoqueiro, uma fofoqueira. Sabe-se lá o que eu sou. Mas, Senhor, eu quero que Tu me capacite ao ponto de que eu não volte a fazer mais isso aí. Que eu não precise, Senhor, que quando vier essa vontade descontrolada de fazer isso aí, que o meu espírito esteja equilibrado ao ponto de eu não fazer, Senhor, de eu entender, de eu discernir que isso não vem de Ti e que isso vai te entristecer. Ok? Olha só. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o Teu louvor. Se o Senhor me der palavras, Senhor, se o Senhor me der capacidade, eu farei o quê? A mesma coisa que ele falou no 13. Ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a Ti. A minha atitude como convertido, como alguém que se arrependeu, é o quê? Fazer com que outras pessoas se arrependam e não caiam no mesmo erro que eu. Mas eu preciso que o Senhor me capacite para que eu faça isso. 16. Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Ó Deus, não desprezarás. O que ele está dizendo aqui? Ó, a terceira palavra, a terceira situação com o Espírito que se apresenta aqui. Tá? Diz o quê? Que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Você quer fazer um sacrifício para Deus hoje, nessa noite ainda? Quebranta o teu coração. O que é quebrantar o coração? É você se humilhar verdadeiramente na presença dEle. Confessar quem você é. E aí ele faz a diferença na tua vida. Ele começa a te atender, ele começa a te capacitar para que você possa então fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Olha só, versículo 18. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Sacrifícios sinceros. Você deseja fazer. Aquilo que você falar que vai fazer, você vai fazer. Esse é um sacrifício sincero. Senhor, a partir do Senhor, do momento que você me ajudar, eu vou fazer qualquer coisa, Pai, em prol de Ti. E logo depois você não faz mais nada daquilo que você então se programou, que você fez compromisso com Ele que você faria. Você não faz. Então isso não é um sacrifício sincero. Sincero é quando você faz um compromisso com Ele e você o cumpre. A partir daí você está fazendo um sacrifício sincero. Das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então nós aprendemos o que a respeito do Salmo 51 com Davi? Davi pecou, e pecou de uma forma muito forte. De uma forma que nem ele imaginava, na sua posição como rei, como alguém que poderia ter qualquer pessoa, como alguém que poderia decidir qualquer coisa, e ainda assim Deus estaria com ele, mas ele fez algo que não deveria fazer. E eu e você não somos diferentes. Em algum momento nós erramos, ou nós podemos até mesmo pecar, quem sabe de uma forma até mais violenta do que Davi. Mas ainda assim ele nos ensina o quê? Que se isso acontecer, mas nós fizermos o que Davi fez aqui, se humilhar, confessar, se aproximar verdadeiramente dele, ainda assim o Senhor ele é misericordioso para poder te alcançar. Não interessa o que você fez. A Bíblia diz que só existe um pecado, que não existe perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Isso quer dizer que eu posso pecar de qualquer jeito? Não. Isso quer dizer que você deve, além dos outros pecados, fugir o máximo que puder para jamais entristecer o Espírito Santo, jamais fazer com que o Espírito Santo se sinta ofendido por você.
Você não deve pecar conscientemente. É o que a palavra está dizendo. Por pior que seja a tua condição atual hoje, por pior que seja o drama que você vive, por pior que tenha sido o teu pecado, o teu erro, quem sabe você errou contra uma pessoa e você não teve oportunidade de pedir perdão a ela, quem sabe essa pessoa partiu, existiu alguma situação, vocês se entristeceram, e aí por meio dessa tristeza, na sequência uma pessoa vem a óbito, morre, não foi você que matou, mas essa pessoa morreu. Por qualquer motivo que seja, quem sabe você guarda essa tristeza, esse fardo no teu coração durante muito tempo, e quem sabe você acha que tem que levar ele até o seu caixão. Por quê? Porque você entristeceu, você fez algo de errado que poderia ter sido diferente. O Senhor te convida hoje para que você faça o que Davi fez. Leia o Salmo 51 e tente se encaixar naquilo que ele deixa escrito aqui, que é o quê? Pedir perdão a Deus, se aproximar, pedir um espírito então equilibrado, pedir um espírito pronto a obedecer. Deus, ele te ama de uma maneira que você jamais vai entender, porque nós não conseguimos amar muitas vezes as pessoas que erram conosco, mas ele ainda assim consegue nos amar. Nós não compreendemos o porquê que ele nos ama, nós não conseguimos entender. Mas nós precisamos entender o que? Que ele ainda te ama e ele deseja que você se aproxime dele. Assim como Davi, quando estava vivendo esse transtorno, essa tristeza, essa depressão, qual foi a atitude dele? Como alguém que era servo, ele vivia para fazer a vontade de Deus. Qual foi as coisas que ele fez? Ele se aproximou de Deus de uma maneira que ele sabia que Deus ia ouvir a oração dele. Davi poderia matar qual quantidade ele quisesse de animais, fazer holocaustos, mas ele mesmo deixa registrado aqui que o Senhor não se agrada disso. O que o Senhor se agrada é de um sacrifício sincero. O que é um sacrifício sincero? É você fazer um compromisso, reatar os seus votos com o Senhor, pedir perdão, confessar verdadeiramente, de forma que não fique nada em oculto, que você conte tudo para Ele, para que Ele possa então cuidar de você, te perdoar, sarar as tuas feridas, porque muitas vezes a gente erra, mas a gente se fere porque a gente errou. Um dos papéis do pecado é ficar te acusando pelo resto da tua vida. Davi fala aqui o quê? Que o pecado que ele tinha o atormentava. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Existem pecados que atormentam as pessoas de tal maneira que elas começam, com o passar do tempo, elas desenvolvem enfermidades que nunca tiveram. Agravam, muitas vezes, até o seu próprio corpo. De forma que a pessoa pode, em pouco tempo, vir a morrer. Por quê? Porque está carregando um fardo que não lhe pertence. Você ainda pode pedir perdão para Deus. Se você puder se reconciliar com alguma pessoa que você errou, você volta lá e se reconcilia. Mas se você não pode, você pede pelo menos perdão a Deus. E você então se conserta com Ele, porque é Ele que importa. Não que aquela pessoa que você errou não precise que você vá lá e se acerte com ela. Se você tem a oportunidade, faça. Mas se não tem, ao menos você deve fazer o quê? Reconciliar-se com o Senhor. No mínimo, se reconcilia com o Senhor. Porque Ele te capacita e te dá condições para que você possa continuar na sua caminhada. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi a mesma palavra que eu dividi na semana passada com a igreja. Aliás, nessa semana ainda. E eu me alegrei grandemente no meu coração, porque eu entendo que o Senhor tratava comigo. Não pense que esse monte de palavra é só para você. Também é para mim. O Senhor me convida a verdadeiramente abrir o meu coração a Ele, a confessar quem eu sou. Ele não quer que eu diga que eu sou apenas um pecador e acabou, não. Ele quer que eu conte para Ele meu pecado, para que Ele possa me curar, para que Ele possa me usar, para que eu possa ser instrumento nas mãos dEle. Amém? Essa é a mensagem que eu compartilho com vocês. Eu espero que vocês abram novamente a sua Bíblia, não fiquem aqui só apenas naquilo que eu conversei com vocês. Abram a Bíblia, lê. É muito importante você ler, tirar as suas conclusões, confrontar se o que eu falei bate com aquilo que está escrito.
Amém, igreja? Essa é a palavra que eu entrego para vocês. Lembrando então, você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se nos nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube, é muito importante. Tá? Nós vamos passar agora aqui na sequência os dias de transmissão. Então, as nossas transmissões são todas as segundas-feiras, quinta-feira, sexta e sábado. Então, você que quer ouvir um pouco mais sobre a Palavra de Deus, pode ter certeza que nesses dias nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 9h30, anunciando a Palavra de Deus, explicando ela de uma maneira com que todos possam compreender, de uma maneira clara, o mais objetivo possível. Amém? Então, antes de terminarmos, eu quero te convidar, vamos fazer uma oração rapidinha? Pai, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro neste momento, Pai, e eu te peço, Senhor, perdão por todos os meus pecados, Senhor. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor veja, Pai, que o Senhor escute a oração de cada um das pessoas, cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão orando neste momento, Pai. Quem sabe muitos, Senhor, não estão confessando os seus pecados, Senhor, mas farão isso posteriormente, assim como a Tua Palavra ela nos ensina, Pai, dentro do nosso quarto, momento de intimidade, Senhor, local de intimidade contigo. Mas, Senhor, que o Senhor possa ouvir atentamente, Pai, tudo aquilo que nós vamos falar, Senhor, e que o Espírito Santo, Pai, ele possa estar junto, Senhor, nos mostrando, olha, ainda existe mais alguma coisa, ainda existe aquele pecado ali que você ainda não confessou, quem sabe existe aquele outro pecado que você acha que não é importante, mas é importante. Senhor, faz, Senhor, com que nós possamos nos entregar verdadeiramente, Pai. Faz, Senhor, com que possamos desejar cada vez mais a Tua presença, Senhor. Desejar estarmos de uma forma mais santa diante de Ti, Senhor. Porque precisamos de Ti, Senhor, até mesmo, Pai, para muitas vezes confessarmos os nossos pecados, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o pecado ele é vergonhoso e ele causa em todos nós, Pai, o primeiro desejo de ocultá-lo, Pai. O primeiro desejo, Senhor, é de que não venhamos a confessar, a falar verdadeiramente, Senhor. Mas nós entendemos, Senhor, que isso é fruto do pecado, que haja discernimento, Senhor, na minha oração, Pai, na oração dos meus irmãos, Pai, e que nós venhamos expor verdadeiramente, Senhor, aquilo que nós pensamos, como estamos nos sentindo, Senhor. Quem sabe os pecados que cometemos, Senhor, mas quem sabe tem pessoas que vão conversar contigo a respeito de pecados da qual eles foram vítimas, Senhor, foram injustiçados, sabe-se lá o que, Senhor, que haverá então de confissão durante essa conversa. Mas que o Senhor, Pai, possa tratar com o mesmo carinho, Senhor, que o Senhor tratou aqui com a vida desse homem, Pai, porque eu creio que o Senhor trouxe misericórdia sobre a vida dele, Pai. Eu creio que o Senhor o guardou, Pai. Eu creio que o Senhor o perdoou, Senhor, porque a palavra de Deus ela nos mostra que vários são os pecados desse homem, Senhor. E da mesma forma é a nossa situação, Pai. Nós erramos, Senhor, e embora nós não desejamos errar, ainda assim, quem sabe hoje ou amanhã nós vamos errar de novo, Pai. Porque nós somos falhos e pecadores, Senhor. Nós ainda não temos condição, Senhor, de viver uma vida de total santidade, Pai. Ainda não conseguimos, Senhor, mas ajuda-nos, Pai querido, para que venhamos discernir, Senhor, o que vem de armadilha do inimigo, Pai. E antes de pecarmos, Senhor, nós entendermos, Senhor, que aquilo são coisas que não devemos fazer, Pai. Ô Senhor, guarda a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Guarda a vida daqueles, Senhor, que estão enfermos, Senhor. E quem sabe por estar enfermos ou por uma situação muito triste e dificultosa, Senhor, quem sabe a sua fé possa até ter esfriado um pouco, Senhor. Que o Senhor possa trazer ânimo, renovo, Pai. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor. Que o Senhor possa aplicar, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor. Que o Senhor possa aplicar, Senhor, o Teu óleo, Senhor. Que haja, então, cura, Senhor, libertação, Pai. Que essas pessoas possam, Senhor, se aproximar verdadeiramente sem medo de Ti, Senhor. Sabendo que são pecadores, Pai, mas que acima do pecado que cometeram, ainda assim, Senhor, o Senhor está ali presente, Pai, pronto para perdoar. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa mente, Senhor, guarda a nossa família, guarda aqueles que amamos, Pai, porque desejamos, Senhor, que o Senhor faça isso por nós. Perdoa-nos, Senhor, mais uma vez é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado por a presença de vocês, que você possa então se aproximar verdadeiramente do Senhor, confessar a Ele, falar tudo aquilo que o Espírito Santo, quem sabe, vai revelar no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe, amados.